Aula número 9. Dos partidos políticos, nós encontramos essa matéria no artigo 17 da Constituição Federal. Essa é uma definição, um conceito dos mais importantes para nós políticos. Porque diz o seguinte: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardadas a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observando os seguintes preceitos. Mas eu destaco aqui, resguardados a soberania nacional, o regime democrático. Porque o partido político, ou a instituição, ou um grupo de pessoas que não resguardarem a soberania nacional e o regime democrático, atentam contra os princípios fundamentais do regime republicano. Vale dizer, no resumo, uma palavra: golpismo, busca da ditadura. Lamentavelmente, no nosso país, alguns inconformados com a derrota eleitoral, e isso é outra coisa interessante para o político, abro um parênteses, nós temos que estar preparados para perder e para ganhar. Quando ganhamos, nós temos que ser benevolentes, humildes e generosos na vitória, e estender a mão para quem perde, para conciliação nacional, conciliação dos estados, conciliação dos municípios. E quando perdermos, temos que dar em conta que houve uma decisão, e cuja decisão impôs uma derrota, e temos que aceitar também com humildade e nos preparar para uma futura vitória. Assim deve pensar o político, porque se guardar mágoa no coração, revanchismo, saudosismo, vinditas, retaliação, não é um bom campo, não é uma boa seara, não é uma terra fértil para semear a felicidade e o bem-estar do nosso povo. Então, essas passeatas, eu dizia, algumas caminhadas de alguns inconformados, pregando o golpismo, pregando impeachment, a desordem social, o retorno à ditadura principalmente, é um golpe não às instituições que foram ungidas pelo voto popular, mas um golpe na Constituição. E isso nós não podemos aceitar. E reprimimos isso. E notamos até uma certa surpresa que há partidos políticos bem situados no conceito nacional que estão apoiando essas manifestações pró-ditadura. Seguindo adiante, há que se preservar alguns preceitos, por exemplo, caráter nacional. Nós preservar sempre o caráter nacional, nada de propagandas externas permitindo estrangeiros, questões de ordem estrangeira na manifestação político-partidária ou eleitoral no nosso país. Proibição de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, é proibido. Prestar contas à Justiça Eleitoral, todos que são candidatos, qualquer nível, tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Como também é assegurado aos partidos políticos a autonomia para criar o seu estatuto, estabelecer as formas de fidelidade, de cumprimento à lei, à ordem, à paz social, tudo está estabelecido na Constituição. E também em legislação correlata e infraconstitucional, que são os estatutos e a lei dos estatutos dos partidos, a lei dos partidos políticos e o Código Eleitoral também. Também temos aqui que os partidos, com o depósito dos seus estatutos, os seus livros de ata de fundação, batem às portas do Tribunal Superior Eleitoral para seu registro e o seu cadastro, e nós já dissemos em aulas anteriores que hoje estão lá no TSE 32 partidos políticos registrados. Os partidos políticos também têm direito ao recurso do fundo partidário, divididos da forma como a lei estabeleceu, e a utilização de partidos políticos em organização paramilitar, evidentemente, foge ao escopo, à finalidade, ao objetivo da Constituição Federal. Mas, antes de encerrar esse módulo, algumas palavras sobre os recursos do fundo partidário
e a forma como é distribuído os valores do fundo, e também o tempo de televisão e o tempo de mídia, de rádio e de jornal. E me parece equivocadamente. O primeiro tempo, 1/3, é dividido igualmente segundo os deputados federais com assento na Câmara dos Deputados, que essa é a base de cálculo. 2/3 é na proporção dos partidos maiores. Então os partidos maiores já têm um maior tempo. Isso estimula a fraude, a compra e venda de voto nos dias das eleições, por causa do espaço, que é muito caro. 1 segundo é caríssimo para vincular as vinhetas de propaganda eleitoral. Isso tem que terminar. Temos que estabelecer o sistema de barreira, como estava inserido no Código Eleitoral. Os partidos que não atingirem esses índices têm que cessar, não tem representatividade na Câmara, e também diminuindo os partidos políticos. Eles, se tem candidato a presidente, a governador, a prefeito, eles dispõem do mesmo tempo disposto pela lei eleitoral. E não essa discrepância. Uns têm 8 minutos e outros têm 1 minuto. Claro que o partido que tem 8 minutos, ele vai comprar a peso de ouro aquele que tem 1 minuto ou 1 segundo. E isso nós fundamentalmente somos contra esse atual método e precisamos rever tudo isso. E isso é matéria para uma outra aula, a reforma política. Nós encerramos então desta forma esse primeiro módulo, examinando a parte inicial da Constituição da República Federativa do Brasil, atinente aos partidos políticos, como que funciona, os objetivos, os direitos fundamentais, e agora nós vamos passar para o outro módulo, nas aulas seguintes, o módulo específico dizendo quem é o PDT, como que ele se formou, quais são as nossas lideranças, qual é a nossa filosofia, qual é a doutrina do Partido Democrático Trabalhista. Muito obrigado.